Antes de entrar na palavra e no tema, eu quero falar algumas coisas para justificar o que nós vamos fazer. Quando eu conheci a Jesus, embora eu tenha conhecido a Jesus numa igreja metodista e a minha igreja era bastante tradicional, o grupo o qual eu estava inserido dentro da igreja não era nada tradicional. E havia uma família, né, que estava conosco e essa família, eles criam nos dons espirituais, criam no dom do Espírito Santo, eles buscavam e eram batizados com o Espírito Santo. Foi ali que eu tive as minhas experiências, fui batizado também com o Espírito Santo e comecei a minha vida crendo no poder do Espírito Santo, vendo o agir de Deus. Ainda quanto adolescente, via, né, na igreja Deus agindo, e a gente muitas vezes não estava diretamente atuando naquilo, mas estava ali no meio aprendendo, e Deus foi colocando sonhos no coração daqueles que estavam ali naquele momento. Os tempos foram mudando, cada um foi para o seu canto, né? Cada um tomou um rumo na vida, alguns viraram pastores, outros simplesmente foram para alguma outra igreja, mas um sonho eu guardo no meu coração, e esse sonho tem percorrido todo o meu ministério, que é ver o Espírito de Deus agindo livremente. Algumas vezes, em alguns momentos, nós vimos a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas, no meu entendimento, sabe, eu não me conformo com simplesmente um mover, simplesmente um momento. Eu creio que Deus tem muito mais para nós. Paulo foi arrebatado e ele voltou falando das riquezas insondáveis de Cristo, e eu creio nessas riquezas. Eu creio que o que a gente experimentou, se é que a gente experimentou alguma coisa até aqui, a gente só experimentou a casquinha, o iniciozinho, né? Comparando com o iceberg, há uma montanha imensa abaixo que nós ainda não vimos, que nós não sabemos, e durante muito tempo nós buscamos isso, oramos por isso, cremos nisso, perseguimos isso, mas eu confesso aos irmãos que é algo muito difícil para o ser humano. O que é difícil? Deus responder? Não, o difícil é você se manter no foco da busca de Deus. Não é difícil Deus se responder, é difícil a gente se manter no foco. Por quê? Porque no caminho do avivamento, há muitos e muitos tropeços, há muitos, e eu não quero dizer aqui que há tropeços grandes, não, irmãos, existem também, mas não são esses os mais perigosos, são os tropeços sutis, que nós muitas vezes não identificamos, que nós muitas vezes achamos, não, é só isso aqui, isso não tem nada a ver, isso é muito normal, isso é uma coisinha só. E são essas coisinhas que vão nos tirando do rumo, e são essas coisinhas que vão nos tirando do propósito, e nós não vemos, e quando vemos, já estamos muito longe. Então eu queria trazer uma palavra hoje, porque Deus tem tocado no nosso coração, e eu quero começar dizendo, avivamento, não estamos falando de avivamento para encher a igreja, não, embora o avivamento encha a igreja, mas nós não estamos fazendo por isso. Nós não estamos falando de avivamento para mostrar para as outras pessoas, olha como eles são avivados, como eles são espirituais, não. Embora o avivamento traga isso, as pessoas vão notar. Nós não falamos de avivamento como uma moda ou uma tendência, porque tem pessoas aí no mundo falando de avivamento, então vamos falar também. Não, não é nesse motivo.
Mas nós falamos de avivamento como uma necessidade. Toda vez que Deus trouxe um avivamento na história da igreja, foi por necessidade. Não foi porque simplesmente ficamos mais bonitos no avivamento. Não, foi porque havia uma necessidade. A sociedade estava mergulhada no pecado. A igreja estava passando por um momento de frieza e apatia e até apostasia. E Deus levanta algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas, às vezes uma pessoa só, para puxar algumas poucas pessoas para orar. Então, eu queria dizer para os irmãos que nós estamos levantando essa bandeira de oração, como eu já tinha dito na oração da manhã, o texto de Paulo falando por essa causa. Eu me ponho de joelhos para que nós sejamos corroborados com poder no nosso interior, nós sejamos confirmados com poder, não apenas uma coisa de palavra, não apenas uma coisa de ritual, vamos para a igreja, é costume nosso ir para a igreja, não, mas que a gente seja confirmado, que haja uma confirmação de Deus no nosso interior, com o poder do Espírito Santo. É esse o intuito, é essa a razão, é esse o motivo. Então, em nome de Jesus, nós queremos falar sobre avivamento hoje, e não é uma moda, não é um tema para entreter a igreja, não. Quero trazer aqui algumas bases, algumas poucas coisas, para a gente fazer o que a gente tem que fazer, orar. Amém? Então, o tema da nossa mensagem hoje é: avivamento começa com fome. Aleluia. Avivamento começa com fome. Porque alguém se sente não saciado, o avivamento começa. Aleluia. Nós sabemos o que é fome. Você já ficou um bom tempo sem comer e já experimentou a sensação de fome. Mas nós também sabemos a sensação de não estar saciados. Como assim? Você sabe. Você é chamado para comer na casa de alguém. Eu não sei se alguém já passou por essa situação. E aí a pessoa coloca a comida no prato e a comida não é suficiente. E a pessoa não oferece para repetir. Eu me lembro de um casamento que eu fui há muitos... Foi casamento, não, foi festa de 15 anos. Foi muitos anos atrás, e a gente levou um tempo para chegar lá. Chegamos lá numa festa, tinha gente que não acabava mais. E era no lugar de roça, assim, né, muita gente. E aí serviram para a gente um prato, tinha churrasco, mas já estava assim, eu acho que já era quase umas 3 horas da tarde. E a gente comeu aquele prato, mas sabe aquele negócio que chegou só na metade? Chegou só na metade, assim, e não rolou o repeteco, e aí a gente ficou assim: meu Deus do céu, será que não vai ter uma outra coisa para... Eu acho que talvez seja pior do que a fome. Já reparou? Porque a fome você não come nada, você não sente, mas quando você come, mas fica faltando. Essa sensação de não ser saciado é muito ruim. E muitas vezes, nas coisas de Deus, nós nos sentimos assim, ou deveríamos nos sentir assim. Olha, eu comi, mas eu não estou saciado, eu quero mais. Eu comi, mas não foi o suficiente, eu quero mais. Então, o avivamento surge de fome. Fome das coisas de Deus. Fome. Isso é tudo que nós precisamos, fome. Porque as pessoas no mundo parecem estar saciadas, mas não é da verdadeira comida, nem da verdadeira bebida.
Abra sua Bíblia, por favor, em Amós, capítulo 8, versículo 11. Profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe o que esse texto me diz? Que eu busco porque tenho fome. Eu quero ouvir a Deus porque tenho fome das palavras. Mas tem uma outra coisa que esse texto me diz. Esse texto me diz que é Deus quem envia essa fome. Deus está falando: eu vou enviar fome sobre a terra. Aleluia. Já parou para pensar nisso? É Deus quem envia fome. Então, se o avivamento começa por fome, Deus tem que enviar fome. Não fome de pão, não sede de água, mas fome da palavra de Deus, porque é isso que nós não temos visto nesses dias. Nós não temos visto fome nem sede das palavras de Deus. Olha, o salmista diz assim: vistas as tuas palavras, logo as comi. As palavras de Deus são alimento. As palavras de Deus são alimento. Alimento para a nossa alma. Mas o mundo não tem fome disso. Quando nós oramos por avivamento, nós precisamos orar: Deus, envia fome. Envia fome sobre nós mesmos. Que nós estejamos famintos. Que nós estejamos sedentos. Que nada mais seja mais urgente. Já viu aquela fome que te deixa mal-humorado? Tem gente aqui assim, eu sei que tem. Que vai chegando a hora do almoço, o sujeito fala assim: não fala com ele não. Primeiro dá comida na mão dele, depois que ele comer, você fala com ele, porque ele fica mal-humorado. É esse tipo de fome que Deus precisa mandar sobre nós. Uma fome que nos deixa mal-humorados se não formos saciados. Mas não é uma fome de comida, não é uma fome de arroz e feijão, não é uma sede de água, não, nem de suco, não. É uma fome, uma sede das palavras de Deus. Aleluia, aleluia. Em vários lugares da Bíblia, Deus fala sobre fome, sobre sede, de coisas espirituais. Irmãos, é a mesma coisa. Aquilo que nós temos no nosso corpo é uma sombra daquilo que acontece no nosso espírito. Da mesma forma que nós temos fome, que a nossa barriga ronca, o nosso espírito também ronca pelas coisas de Deus. Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, quando nós estamos na visão de Deus, isso acontece. Nós temos assistido alguns vídeos antigos de avivamento. E os últimos vídeos que nós temos de avivamento são da década de 90. E nessa década de 2010, nós não temos mais vídeo nenhum. Os últimos avivamentos documentados que nós temos notícia são dessa época. 92, 95, 94, 2000, 2005, 2010, nós não temos nenhuma notícia de avivamentos que tenham acontecido. 2020, nenhuma notícia de avivamentos que tenham acontecido. Ou seja, nós estamos aí quase inteirando 30 anos sem histórias de avivamento. Alguém pode dizer assim: não, lá, eu sei aonde. Eu não sei, irmãos. Se tem alguém aí, coloca na internet, porque nós não sabemos. Quando nós falamos de avivamento, irmãos, não falamos de uma igreja. A igreja encheu. Não é isso que nós estamos falando, não. Porque hoje nós estamos convencidos de que a igreja pode encher por muitas razões.
e nem sempre é avivamento. Hoje a igreja pode encher porque tem alguém famoso, a igreja pode encher porque tem movimento, a igreja pode encher porque tem dinheiro para investir e fazer encher. Isso tudo pode acontecer, isso não é avivamento. Está longe de ser avivamento. Mas o que nós estamos falando sobre avivamento é um ato de Deus enviar fome sobre as pessoas, de tal forma que as pessoas começam a se juntar para orar, e algo começa a acontecer, no coração delas, e algo começa, como o avivamento da rua Azusa, lá nos Estados Unidos, que Deus começou a levantar umas pessoas para orarem, e eles começaram a orar, Deus começou a batizar eles com o Espírito Santo. Eles não tinham dinheiro, eles não eram ricos, eles não tinham posses, eles não eram grandes, eles não eram famosos, eles não tinham nada. E Deus começou a fazer uma obra tão maravilhosa que as pessoas, a 2, 3 quadras da igreja, as pessoas caíam e pediam perdão a Deus e queriam se entregar a Jesus. Isso aconteceu. Não precisava ter crente pregando, não, era eles se aproximarem da igreja e eles começavam a sentir a presença de Deus. Estou falando de avivamento assim, ou avivamento como na Colômbia, que os crentes se juntaram, onde não havia nenhum ajuntamento de crentes, os crentes cada um era por si, cada um trabalhava por si, mas de repente Deus levantou um homem, 2 homens, eles começaram a orar, eles começaram a buscar, e de repente o povo se reuniu num grande estádio e começou a orar. E em 48 horas, aconteceu algo inédito no país, inédito, nunca tinha acontecido, já há anos que aquilo não acontecia. Um país que morria pelo menos 15 pessoas por dia, por causa do tráfico, passou 48 horas sem morrer ninguém. Morrer ninguém. 10 dias depois, os barões do tráfico de drogas começaram a ser presos. Num comércio de drogas, irmãos, que pasmem, movimentava naquela época, 1992, 93, por aí, movimentava 500 milhões de dólares por mês. Você não sabe o que é isso, nem eu sei o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. É tanto dinheiro que nós não sabemos o que é. Por mês, você imagina o que é isso? E Deus desmantelou tudo, porque o povo começou a orar, o povo começou a buscar. Eu estou falando disso, eu estou falando de avivamento assim, irmãos. Avivamento que começa assim, no interior de uma pessoa, mas é algo tão grandioso porque é de Deus, e ele começa a extravasar e a ultrapassar os limites. Então, na palavra de Deus, nós temos vários textos que falam de fome, e falam de que Deus vai saciar essa fome, essa sede. Mateus 5:6, Jesus fala isso. Mateus 5:6, Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus é aquele que farta, aquele que tem fome e sede de justiça. Qual é a justiça? A justiça é Cristo reinando, porque essa é a justiça, isso é o que é justo. Satanás não tem direito nenhum de reinar. Satanás não tem direito de andar livre por aí, afligindo as pessoas, não. Quem tem direito de reinar nessa terra é Cristo Jesus. Satanás aqui, ele é ladrão. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Não, ele não tem direito nenhum. Embora o mundo jaz no maligno, ele roubou, ele não tem direito. Mas quem vai dizer isso? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Agora a palavra diz que vai haver um saciar de Deus, eles vão ser fartos. Mas como é que eu posso ser farto? É Deus enviando o seu Santo Espírito. Ainda lá no Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra
no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque foi um homem impactado pela palavra de Deus, e a palavra que Deus tinha dado era de destruição, não era uma palavra boa. E ele diz: eu ouvi a tua palavra e temi. E ele pediu: Senhor, aviva a tua obra. Sabe, irmãos, o mundo rejeita a graça de Deus, e para aqueles que rejeitam a graça de Deus, a palavra não é boa. E nós, de maneira nenhuma, podemos nos comportar e dizer assim: eu preguei, não quer, problema é deles. Nós não podemos nos comportar assim. Nós precisamos orar para que Deus faça a sua vontade nessa terra, nesse lugar, para onde toda a estrutura de pecado, de maldade, onde elas estão instaladas, elas caiam por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, todo principado e potestade, todo espírito que é oportunista e que amarra as pessoas, a mente, o coração, impede as pessoas de se aproximarem de Deus, que tem colocado apatia, indiferença, tem colocado frieza espiritual, que tem colocado desânimo, que tem colocado, tirado a motivação, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salmo 85, versículo 7. Salmo 85, versículo 7. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Sabe, o salmista lá no Antigo Testamento, ele tinha essa visão de: vivifica, Senhor, dá vida, Senhor, dá vida, Pai, dá vida. Quando o Senhor dá vida, o povo se alegra em ti. Quando o Senhor dá vida, é diferente. Dá vida, Senhor, dá vida, Pai, dá vida. Aleluia, aleluia. Sabe, eu estava lendo Atos 2 essa semana, e eu notei algo interessante. Eu já tinha lido isso, com certeza, você também já leu. Mas no versículo 2, na minha versão que está aqui, em Atos capítulo 2, versículo 2, diz assim que de repente quer dizer, de forma inesperada. Aleluia, né? De repente. Veio do céu um barulho. Aleluia. De repente, veio do céu um barulho. Glória a Deus. Tem aqueles que dizem assim: não precisa gritar, Deus não é surdo, Deus não é Deus de barulho. De repente, veio do céu um barulho. Eu não sei quem tirou, de onde saiu isso de que no céu é tudo silêncio. Porque se veio do céu um barulho, quer dizer que tem barulho lá. Se não tivesse, não viria. Porque só pode vir aquilo que tem. Veio um barulho.
semelhante, parecido com um vento soprando muito forte. Então veja bem, não veio um vento, veio um barulho que parecia um vento muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa. Aleluia. 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 Como é que um som toma conta de toda a casa? Eu não sei se eu vou ser capaz de reproduzir, na internet muito menos, mas aqui, como um som toma conta de toda a casa, eu vou tentar reproduzir, mas não sei se vou conseguir. Deixa eu lhe dizer, quando o som ele é muito agudo, isso lembra até um filme de terror, né? Mas para ele encher, isso é o que eu penso, ele tem que ser um som grave, porque senão ele fica só um ruído e fica meio irritante, mas não foi isso, era como um vento, e o vento não é assim, não, eu penso que era alguma coisa mais assim. Mais alto. É que as nossas caixas não estão aguentando. Mas provavelmente mais alto. Isso foi gerado por um sintetizador. Mas lá diz que veio do céu. Eu não sei como foi gerado no céu esse barulho. Mas esse barulho era do Espírito Santo vindo. Como é que o senhor pode dizer isso? Porque ele encheu toda a casa, onde as pessoas ali estavam assentadas. E todos viram. O primeiro sentido foi a audição, veio o barulho. Depois, todos viram, distribuídas entre eles, línguas de fogo, que pousaram uma sobre cada um deles. Tinha uma língua de fogo, ou uma chama de fogo, sobre cada um deles. Aleluia. E todas, sem exceção, todas as pessoas ali reunidas, ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito concedia que falassem. Aleluia, glória a Deus. Esse é o avivamento. Esse avivamento, no início, trouxe uma confusão, porque aqueles que estavam ali, morando em Jerusalém, e que vinham de todas as partes do mundo, olha o que acontece. Em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo, versículo 5, versículo 6, ao ouvirem
aquele estrondo, eles ouviram o estrondo. Não somente aqueles que estavam dentro, mas aqueles que estavam fora ouviram também o estrondo. Ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados. O avivamento não é só aqui dentro, o avivamento causa um estrondo que é ouvido lá fora. Aleluia! Ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Outro evento, houve uma tradução simultânea ali, e que havia ali pessoas de vários lugares, e eles ouviram falar na sua própria língua. Falar o quê? Falar das maravilhas de Deus, das grandezas de Deus. Irmãos, isso é avivamento. O avivamento glorifica a Deus, não enaltece o homem, não traz o nome do homem à tona, não, ele glorifica a Deus. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero ler mais um texto e nós vamos orar. Isaías 55, versículo 1 ao versículo 3. Isaías 55. Vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aleluia. Irmãos, é isso que nós queremos no avivamento. Que as pessoas venham às águas da graça de Deus. Que as pessoas venham e comam sem dinheiro e sem preço. Que as pessoas parem de gastar o seu esforço naquilo que não pode satisfazer. Que as pessoas atentem para comer o que é bom. Há muita comida estragada nesse mundo. E muitas vezes nós temos nos alimentado dela. Há muita comida que não presta. E muitas vezes nós temos comido dela. E por causa disso, a nossa fome de Deus está comprometida. Sabe, o nosso tempo é mínimo aqui. Nós temos 1h30 na quarta, 2 horinhas no domingo, e geralmente é assim em toda a igreja. Geralmente é assim, tem 2 reuniões, 3 no máximo, durante a semana. Esse é um tempo mínimo. Mas esse tempo mínimo, sem ele, faz muita diferença. A igreja passou praticamente 2 anos, quando eu falo igreja no mundo todo. Passou praticamente 2 anos sem esse alimento. Porque não podia reunir, não é verdade? Fecha, abre aquele negócio todo. Passamos muito tempo sem esse alimento. Nós tentamos fazer um alimento através da internet. Mas eu confesso aos irmãos que isso não funciona muito bem. Ajuda, mas não funciona muito bem. Porque no final faz diferença. Qual é a causa? O que isso causou? Bom, ficamos tão acostumados com o alimento que a gente come em casa, que a gente não tem mais fome pela casa de Deus.
Porque no online eu posso até assistir, se eu realmente quiser. Mas eu posso também não assistir se eu não quiser. Se eu não quiser, simplesmente eu não ligo, simplesmente não assisto. E quanta gente passou sem assistir, sem participar, meses, até ano, e depois não consegue mais voltar. Quanta gente desviada, porque a igreja fechou. E a gente, quando acontece isso, coloca a culpa em todo mundo, né? Ah, porque minha igreja lá, não sei o quê. Ah, porque o pastor, não sei o que lá. Ah, porque isso, porque aquilo, mas não é nada disso. Na verdade, o que aconteceu foi que nós começamos a nos alimentar somente de alguma coisa que não era a palavra de Deus. Isso matou a nossa fome e não temos mais fome de Deus. Precisamos orar e pedir que o Senhor envie fome sobre a terra, fome da sua palavra, fome e sede da sua palavra, da sua pessoa, dele mesmo. E eu quero hoje, irmãos, em nome de Jesus, começar esse movimento. No final do culto, nós vamos ter ali uma lista, uma escala de oração. Eu espero que você coloque o seu nome, para nós orarmos, ok? Você vai escolher um horário ali que seja melhor para você, e você vai colocar seu nome ali na escala de oração. Mas pelo que nós vamos orar? Primeiramente pelas nossas próprias vidas, que nós precisamos ser avivados. Quando eu estou aqui falando para a igreja, dizendo, olha, vocês têm que se avivar. Não. Eu preciso ser avivado. Nós precisamos ser avivados. Não é uma coisa que, vocês têm que fazer. Não. Então, o primeiro motivo de oração é a sua própria vida. Que o Senhor te encha, que o Senhor te transborde, que o Senhor te renove, que o Senhor desperte os talentos, os dons que estão adormecidos, que o Senhor te unja de uma forma especial, que coisas que você nunca experimentou, você comece a experimentar, que o Senhor te dê visão, te dê sonho, que o Senhor te levante, que o Senhor te abra a sua boca para que você fale da palavra, você tenha experiências com Deus, que você nunca teve. O segundo motivo de oração é pela igreja do Senhor. Nós, como igreja, que o Senhor venha trazer um avivamento no corpo de Cristo. Não apenas a nossa igreja aqui, mas a igreja do Senhor nessa cidade. Porque a igreja precisa, irmãos. E eu creio que Deus está despertando isso em outras pessoas, mas eu espero que outros se levantem para orar por isso também. Porque nós não podemos esmorecer nesse sentido. Precisamos orar. E o terceiro motivo é que Deus traga uma fome sobre o mundo. Sabe, hoje é muito comum ver um monte de gente falando um monte de coisa da igreja, que a igreja é isso, a igreja é aquilo outro. Eu preciso que o Espírito Santo venha. Porque quando ele vier, ele vai transformar os corações, ele vai operar sinais e maravilhas e vai calar a boca de todos os mentirosos. Vai calar a boca de todos os mentirosos, daqueles que abrem a boca para falar que a igreja é isso, a igreja é aquilo, que Deus não faz nada. Eu vi nessa pandemia muita gente falando assim, cadê os crentes estão morrendo, cadê Deus deles? O Deus de vocês não cura, como é que morreu? Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai vir e vai tapar a boca desse diabo, desse demônio, que fica tentando jogar sujeira sobre a igreja. Então, o nosso terceiro propósito de oração é orar para que Deus manifeste a sua glória
nesse mundo, e que as pessoas venham para a casa de Deus com fome e sede da palavra de Deus, aleluia, amém?